todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, meu nome é Michele Leles, para mim é um prazer mais uma vez estar aqui, substituindo a Brenda Santonioni, minha amiga querida, nesse programa, podcast com a Brenda, o Encontre Tanto. Hoje recebendo aqui Ana Amaral. Olha, confesso que tem tempos que eu estou querendo trazê-la aqui, viu? Graças a Deus a gente conseguiu alinhar as agendas para ela falar dos sonhos à realização, a jornada de uma empreendedora. Nós vamos ter um bate-papo aqui super gostoso, você vai conhecer um pouquinho da história da Ana, e muito mais, porque ela traz aqui algumas novidades imperdíveis para a gente. Hoje eu estou aqui, eu quero agradecer a Veste Gala, que disponibilizou as minhas roupas durante essas gravações aqui do programa da Brenda, e também a Patrícia Moura, que fez a minha maquiagem. Gratidão, Patrícia, lá do Centro de Estética da Dalva, que cuida dos meus cabelos. Gratidão por sempre cuidarem tão bem de mim. E vamos começar então com a diretora fundadora da Clorofito Cosméticos, Ana Amaral. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Michele. Obrigada pelo convite. Obrigada, Brenda, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da nossa história. Que ótimo. É um prazer, uma honra. Que bom. Que bom que deu certo, né, Ana? Finalmente. Finalmente. E que esse seja o primeiro de muitos, porque eu acredito que, como eu já falei para você muitas vezes, é gostoso, a gente precisa, mais mulheres precisam ouvir histórias inspiradoras. E a sua é uma delas. Eu acredito que toda mulher tem uma história inspiradora, algo a ensinar, algo a trazer pra gente como inspiração. E hoje aqui, a ideia é essa, é que você seja o foco e que você possa trazer o máximo que você puder pra gente. Pra gente começar, é interessante, a gente estava conversando justamente isso aqui antes, né? Você foi uma das primeiras mulheres eletricistas de linhas e redes. É assim que fala? Assim que fala. É novidade para mim. Essa área eu não conheço. Na CEMIG, né? CEMIG. E na ocasião, essa era uma profissão masculina, né? E como é que foi então para você, como mulher, vencer esse preconceito e conquistar, né? Conseguir exercer realmente a profissão? Bom, a minha mãe, ela estava numa situação divorciada do meu pai há 1 ano e mudou para uma cidade vizinha, para casa dos meus avós, com 3 filhas. E ela, o provimento da nossa casa vinha todo do trabalho dela. Ela fazia enxovais de noiva para, né, custear as nossas necessidades. A situação era bem desfavorável. Nesse momento, eu sempre procurava, sabia que ali era temporário, e mesmo muito cedo, já, com 15 anos, 15 para 16 anos, eu sabia que uma hora a gente ia conseguir sair daquela situação e ter uma situação mais confortável para a família. A saída era estudar, não tinha outra receita. Uhum. Então, desde cedo eu procurei eu fazia 2º grau na escola pública, mas eu me matriculei no supletivo, nem sei se existe isso hoje ainda. Também não sei. O supletivo me dava oportunidade de
Terminar mais. De reforçar os estudos. É como se fosse um cursinho para mim. Sim. Visto que na cidade nós não tínhamos, em Janaúba não tinha cursinho, não tinha cursos preparatórios. E aí, estudando, eu acabei conhecendo outras pessoas com o mesmo objetivo de passar no vestibular, que era o nosso sonho, era a nossa chance de fazer uma virada de chave. E foi proposto assim, gente, vamos começar a fazer todos os concursos que aparecerem para a gente começar a praticar isso. Para não ter nervosismo, nós temos que passar de primeira. E apareceu a oportunidade de fazer o concurso da CEMIG. Uma amiga minha veio e falou, Ana, a gente tem perfil, né, tinha algumas exigências, tinha que ter 1,60 m, a gente não entendia por quê, no mínimo 1,60 m. Olha, gente. Precisávamos estar cursando o 2º grau e era para os nascidos naquele ano. A gente tinha 16 anos na época. Então, dava certo. Nós fizemos a inscrição e fomos fazer o concurso. Não pensávamos jamais em ingressar na carreira, então nós escolhemos ali a denominação que nós achamos mais bonita, né? Eletricista de Linhas e Redes. Era um nome que gostei. Nós escolhemos essa profissão. Só que eu passei. Eu não era esperado. Chegou essa informação para mim em casa, a cidade toda estava mobilizada, porque era um concurso muito esperado, as pessoas, a CEMIG tinha uma boa reputação de ter um salário, né, uma remuneração bacana, então muita gente sonhava com aquele emprego. E eu passei. Aí, como a nossa situação era muito desfavorável, eu não tinha como não ir. Eu não tinha essa opção. Era a chance... Você teve que aproveitar a oportunidade. Eu tive que aproveitar essa oportunidade. Sim. Eu fiquei muito feliz em ter conquistado, né? Eram só 3 vagas e era para o estado todo. Para o estado todo eram muitas vagas, mas na região eram só 3 vagas. E eu passei, né? Eu fiquei muito feliz. Porém, ao mesmo tempo, eu fiquei triste porque o meu sonho de fazer o vestibular tinha que ser adiado. Uhum. Logo a CEMIG me chamou. Eu fiz todos os exames, estava apta para exercer a profissão. E eles me mandaram para a escola de 7 Lagoas. Tinha uma escola preparatória, onde que a gente ficava num período, eu não recordo muito bem, de 5 meses aproximadamente, fazendo toda o treinamento. E também sendo testado, porque a gente precisava passar pelo desafio também dentro da escola. E assim foi. Fui para lá, o meu pai chegou, eu lembro que meu pai foi me levar, e quando ele viu, porque meu pai não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, quando ele viu só homens e nenhuma mulher... E você realmente era a única mulher? Indo? Nós éramos 5. Eram aproximadamente 360 pessoas. Dessas, 5 mulheres. Meu Deus! Então, cada uma para uma região, né? Eu estava na região norte, que era a região de Janaúba. As outras eram do sul de Minas, uma do Triângulo. Então, eram pessoas, assim, dentro do estado de Minas Gerais, cada um de um local. Aí meu pai falou, minha filha, vamos voltar? Eu falei, não, pai, eu vou ficar. E ali, a gente iniciou o treinamento. Para minha surpresa, no primeiro dia de aula, o meu instrutor chegou, eles dividiram a gente em turmas de 13 pessoas, em cada turma ficou uma menina, não nos deixaram juntas. Era uma novidade para a CEMIG também, ela também não tinha experiência com mulheres trabalhando na rede elétrica. Então, eles preferiram não deixar que nós ficássemos juntas. Uhum. No primeiro dia, o meu instrutor chegou, saudou, né, nos cumprimentou e já deixou claro, assim, olha, para mim, lugar de mulher na cozinha. Nossa! Eu fiquei um pouco assustada, todos me olharam, mas falei, eu vou mostrar para ele que não é assim. Aceitei o primeiro desafio. Uhum. Eu não encarei aquilo como algo depreciativo, não. Eu encarei como uma oportunidade de mostrar para ele que ele estava errado. E aí, eu segui todo o meu tempo procurando me dedicar. Não me sentia diferente, porque nós éramos todos adolescentes, todos com a mesma idade. Fazíamos aniversário no mesmo semestre, era um critério. E todos realmente não tinham conhecimento sobre o cargo em si. Nenhum tinha conhecimento sobre o cargo, então todos estavam a primeira vez fora de casa, todos no mesmo barco. Isso me deixava numa situação confortável. Sim. Eu sentia igual os meninos. Uhum. Lógico que eu sabia que o teste de esforço físico, que era muito importante, ainda né, mas na época era mais um pouco,
eu poderia não me sair muito bem, isso me preocupava. Mas com o tempo eu comecei a perceber que tinha alguns mais frágeis que eu, outros tinham mais medo. Então eu estava ali na média, eu nem era, né, nem estava entre os melhores, os mais fortes, porque o esforço físico era necessário, mas também não estava entre os piores, estava ali na média. E com isso, com o tempo, eu fui conquistando a confiança do meu treinador, do meu instrutor. Ele sempre me desafiava muito, e isso foi bom, porque eu comprava essa ideia de vou te provar que eu também posso, e isso me fortaleceu. Te motivava, me né? motivou, e me fez conquistar, né, o título, né, de eletricista de linhas e redes, assim como os meus colegas, com a mesma competência deles. Que legal. Dali, a gente foi para os postos de trabalho, né? Depois que nós terminamos, nós fomos avaliados. Alguns não conseguiram. De cada turma de 13 pessoas, 3 ficavam para trás. Mas eu fui. Eu não fiquei nem entre os 5 últimos. Eram 13 só, né, gente? Lembrando disso. Eu consegui, eles me mandaram para Janaúba. Lá eu precisei fazer teste em todas as equipes. Equipe de construção, que construía a rede, furava buraco, montava a rede toda. Depois, o estágio na turma de ligação, faz ligações de casas, residências. Na de emergência, que atende as faltas de energia, na leitura. Todas essas equipes eu passava sendo avaliada. E no final, depois de toda a avaliação, é que a gente era realmente efetivada e a gente já estava aproximando dos 18 anos. Então, era mais de 1 ano e meio de treinamento. Então, com o tempo, eu fui conquistando a confiança dos meus colegas e fui, né, conquistando o meu lugar ali sem ficar atenta aos preconceitos, às piadinhas. Eu desvalorizava tudo e fiz isso com muita leveza. Uau! E quanto tempo, então, que você ficou na CEMIG, no total? Eu fiquei na CEMIG por 18 anos. Uau! 18 anos. Não foram 18 anos como eletricista. Certo. Né? Eu fiquei 6 anos como eletricista e os demais eu já fiz um trabalho burocrático interno em uma oportunidade. Era um crescimento de carreira, então, dentro da empresa? Era uma oportunidade. Uma oportunidade, isso. Que legal. E qual foi o seu maior desafio que você enfrentou como eletricista de linhas e redes? Nessa época, as normas eram mais brandas. E o trabalho era realmente perigoso. Né? Outro dia eu estava conversando com alguns colegas que são da minha época, né? E que ainda estão na ativa, falando, Ana, já é tudo muito diferente. Logo quando eu cheguei em Janaúba, eles me mandaram para uma cidade pequenininha que chama Jaíba. Nessa cidade tinha apenas um hotel. Esse hotel era um hotel, assim, dentro de um posto de gasolina, para atender caminhoneiros, banheiro coletivo, o teto com aquela lona preta, assim, para não chover dentro do hotel. Era esse o cenário. Eu fiquei ali um bom tempo, quase um mês, mas assim, todo final de semana eu ia embora para casa. Eu e o encarregado. De manhã a gente saía para trocar umas amarrações nas estruturas, na zona rural. Então, a gente saía, ele dirigia. Chegava num determinado ponto, ele mandava abrir a chave. Eu ainda não tinha muita experiência, então eu não sabia. Eu aceitava os comandos. Então, eu tinha bastante medo. Abria a chave, aí a gente circulava muito tempo na zona rural, até chegar na rede, onde tinha que trocar as amarrações. Ele falava, pode subir e trocar. Não acredito. Naquela época, a gente não testava. Nossa. A gente não aterrava. Hoje, o poste que vai ser, a estrutura que você vai subir, você tem que testar e aterrar. Na época, não. A gente testava e aterrava lá na chave. Então, todas as vezes, todo início de manhã, quando eu subia no primeiro, eu rezava e falava, Senhor, o Senhor me mandou aqui para eu morrer eletrocutado. e assim, deu tudo certo, né? Porque os próximos eu já sabia que a rede estava certa, que eu tinha aberto a estrutura certa. Sim. Isso foi desafiador. Imagina. Eu senti muito medo. A rede elétrica, ela precisa ser respeitada. Sim. Né? O eletricista, ele é treinado a ter medo. Quando ele perde medo, ele sofre acidente. Verdade, muito bem. Então, nesse período, por causa dessas condições, até que foram mudadas, até por causa de acidentes que aconteceram, eu sentia muito medo.
O medo, ele é essencial para a nossa sobrevivência, né? Nessa profissão, então, é uma exigência. É uma exigência, é uma grande que faz toda a diferença, né? Isso, faz necessidade. toda a diferença. Muito bem. Em que momento você decidiu empreender? Porque você fez aí uma transição bem diferente, né? Primeiro, eu queria, antes até te perguntar, você falou qual é o nome da cidade que você trabalhou? Janaúba. E você ficou... Como é que foi isso? Depois você chegou a vir trabalhar em Viçosa, nesse mesmo... Isso. Na verdade, eu nasci em Brasília, Distrito Federal. Brasília? Os meus pais são mineiros, mas eles casaram e foram embora para lá. Sim. Meus pais separaram, eu tinha 9 anos, e a minha mãe retornou para a cidade natal dela, que é Janaúba. E foi lá que eu fiz o concurso e passei. Ah, legal. Então você foi para lá por causa da sua mãe. Eu fui para lá junto com a minha mãe. Você conseguiu, perfeito. Isso. Eu fiz o concurso, passei e trabalhei lá esse período, mas o meu sonho era estudar. E Janaúba não tinha essa condição, era o segundo grau, não tinha cursinho, não tinha faculdades. Então eu pedi transferência para Viçosa. Eu pedi transferência na CEMIG, porque aí eu tinha condição de me sustentar. Sim. E poderia estudar. Então foi assim que eu vim parar em Viçosa. Foi por causa da universidade mesmo, para poder fazer um cursinho, para facilitar a minha Então vida. você veio de propósito. Eu vim de propósito. Pensando mesmo na questão do seu sonho. Na questão do sonho que tinha sido adiado, né? Ficou um pouco mais lento, mas eu precisava de retomar. E aí, como é que inicia essa jornada empreendedora na sua vida? Quando é que você decide? Então, eu entrei na CEMIG sabendo que era temporário. Eu me dediquei, eu dei o meu melhor, mas eu sabia que era por pouco tempo. Eu nasci numa família de empreendedores. Os meus pais, muito simples, sem dinheiro, empreenderam o tempo todo. Eu vi a minha mãe com projetos, com o jeitinho simples dela, falando e nos envolvendo desde cedo nas ideias, assim, de uma padaria. Depois, e aí montava. Depois, não deu certo. Vamos para a sorveteria. Vamos para outro empreendimento. Aí, eu trabalhei na sorveteria, cheguei a trabalhar na sorveteria. Aí depois, não, vamos fazer enxovais de noivas. Eu não sei exatamente como que eles administravam, mas era intuitivo, né? E às vezes dava certo, às vezes não, mas eles estavam sempre empreendendo e com ideias inovadoras de melhorar de alguma forma, principalmente a minha mãe. Sim. A minha mãe fazia o meu pai comprar a ideia dela, ela é uma ótima vendedora. O meu pai mudou de ideia várias vezes e de empreendimentos, sempre comprando a ideia da minha mãe. Então, eu acho que eu herdei essa vontade. Eu tinha uma inquietude o tempo todo. E na CEMIG, como eu falei, eu entrei sabendo que era temporário. E a minha experiência de consumidora me dava sempre oportunidades, ver oportunidades em algumas situações. Um serviço que poderia ser melhor, um produto que poderia ser melhor ou mais bonito, roupas, sapatos, bolsas, coisas que a gente consome. Então, eu pensava em cada um deles, estudava um pouquinho, desistia ou adiantava o planejamento ali. Às vezes vinha uma ideia melhor, aí eu já trocava, né? Um dia eu queria fazer bolsa e sapato, aí no outro dia não, já voltamos para o enxoval, que eu já entendi um pouquinho mais. Então, eu me vi na mesma situação da minha mãe. Sim. Até me deparar com os cosméticos. Quando eu me deparei com os cosméticos, eu percebi que eu não tinha mais, nada mais me seduzia. Eu não tive vontade de trocar de ideia. Eu queria levar aquilo para frente. Nessa época, eu era funcionária da CEMIG e já estava casada e fiquei observando a oportunidade de iniciar o negócio sem dinheiro, né? O que eu tinha era o meu pagamento ali de funcionário de CEMIG, durante o meu período, minha licença maternidade, porque na minha cabeça era muito tempo, ia dar para fazer muita coisa. Então eu me preparei toda, fiz o cursinho desses de shampoos e condicionadores, desses artesanais que compra a base pronta, comprei uns potezinhos e tive o neném, eu colocava ela no carrinho do lado e comecei a produzir artesanalmente os meus produtos. Olha. E vender. À medida que eu comecei a ter feedbacks positivos, aquilo foi me empolgando de tal maneira que eu falei, nossa, preciso investir nesse negócio. E comecei a estudar para melhorar, né, para formalizar.
Aí investi no curso, aí entrei no curso de farmácia, fiz o curso superior de farmácia. Mesmo durante a graduação, eu já comecei uma pós-graduação, aí fiz estágio internacional, e aí eu não parei mais. Aí eu queria formalizar, construir a empresa, a gente foi reinvestindo tudo. Você foi amadurecendo tudo também, né, na sua mente, na questão do seu sonho em si, Exatamente. o amor que você tinha pelos cosméticos, o conhecimento foi te dando talvez até mais segurança, né? Exatamente. No sentido do que você queria fazer. Exatamente. Desde os primeiros potes feitos artesanalmente, eu queria melhorar, eu queria uma coisa formal. Sim. Ali foi um ensaio, foi transpor as barreiras do não posso, porque não tenho. Entendeu? Então, o pouquinho que eu tinha, eu consegui fazer e ir melhorando. Tudo foi construído a partir de um reinvestimento com o que a gente plantou inicialmente. Perfeito. Nossa, que legal. Bom saber de como é que começou. E é interessante que você busca um caminho, que é um caminho que a gente precisa, todo empreendedor precisa ter essa consciência, né? De que é importante você saber o que você quer fazer, sentir essa conexão, esse amor por aquilo que você tem vontade de dedicar, mas também buscar o conhecimento e tantos outros respaldos que forem necessários para regularizar e deixar tudo realmente o mais próximo possível do desejo, né? Exatamente. E nós vamos continuar esse bate-papo. Quero saber mais, tenho várias perguntas aqui para fazer para a Ana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fica com a gente. Todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta aqui com a Ana Amaral, da Clorofiton, e a Ana colocou aqui a trajetória dela até agora para nós, né? Como que fez essa transição para o empreendedorismo, para empreender. Tá tudo na veia, né, Ana? Tudo na veia. Pelo visto, era algo que você não tinha muito como fugir. Uma hora você ia viver isso na sua vida, né? Por mais que por uma necessidade você tenha dado uma volta para depois fazer o que você tinha que vir a fazer. Vamos dizer assim, né? Isso. E conta pra gente, você trouxe até alguns produtos aqui, daqui a pouco nós vamos falar a respeito. Como que nasce a Clorofiton, dentro desse aspecto, de todo esse espírito empreendedor que você já traz aí, né, como algo natural seu? Então, ali artesanalmente, a gente começou a fazer os primeiros produtos e precisava de um nome. Eu já tinha uma vontade de ter algo mais natural, que representasse Minas. Eu sentia muita falta disso. O mineiro, ele é muito benquisto no Brasil todo, e quando eu comecei a perceber isso, eu falei, nossa, a gente precisa imprimir isso nos nossos produtos, né? Legal. Então, eu fui ali para a estação, eu acho que tem ali ainda uma biblioteca, e fui folhear alguns livros em busca de um nome que pudesse representar isso que eu queria passar. Eu queria que lembrasse o verde. Então, a clorofila era algo que poderia representar bem, mas já existia esse nome registrado. E então, eu fui buscando até me deparei com uma planta
que poderia ser bem adaptada para essa minha ideia. Porque, embora não seja uma planta nativa do Brasil, mas ela chama clorofito, e ela é nativa de regiões montanhosas, como as nossas, né? E ela é exuberante e lembra muito verde. Que legal. Então, quando eu vi, também foi amor à primeira vista. Esse vai ser o nome. Ali naquela hora você soube, né? Naquela hora eu soube que seria o nome que iria representar bem, né, o produto que estava nascendo. A gente deu uma simplificada, até para fazer alusão à simplicidade do mineiro, na forma de escrever. E aí nós construímos toda a marca, né, a logomarca, toda com essa ideia de representar as montanhas de Minas. Então a folhinha dela faz essas voltas para representar as montanhas. Em alto relevo, né? E, né, a gente procurou trazer uma artista mineira para poder trazer alguns elementos. A gente usa vários elementos na nossa identidade, que são coisas que têm a ver com Minas, ou são nativos de Minas, ou está muito presente no território mineiro. E a nossa vontade é essa, de levar Minas Gerais para o mundo. Né? No Brasil, a gente está sempre falando e reafirmando essa nossa mineirice, mas a gente já exporta, a gente já tem... né? A nossa marca, quando a gente faz marcas de outras pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente tem marcas, a gente tem clorofito com outros nomes em outros países. Que legal. Então já ultrapassou as fronteiras nacionais. Já ultrapassamos as fronteiras já faz um tempo. Que legal. Pois é, são 23 anos já? São 23 anos de empresa, desde esses primeiros momentos que eu contei para você, né? Eu ainda estava funcionária da CEMIG. Eu iniciei o trabalho, né, quando eu tive vontade de formalizar a empresa. Eu precisava ainda trabalhar na CEMIG. Ali eu comecei a fazer farmácia. E a gente, né, levava a fábrica junto com o estudo, fazendo farmácia, trabalhando na CEMIG, produzindo cosméticos, cuidando de casa. Nossa, você chegou com todas a fazer levar os 3. Todos 4, né? Os Era 4. Uma jornada, porque eu tinha filha. Ah, meu Deus, a gente está esquecendo desse detalhe que... Tinha casa, né? Marido e filha. Eu tinha marido e filha. Uau, aí eu fazia faculdade, trabalhava na CEMIG e tinha fábrica. Esse foi um grande desafio. Imagina. E tive que abrir mão de um deles quando eu fiquei doente, nessa tentativa de construir, de dar conta de tudo. O início é sempre com muito esforço, de tudo na vida, né? E esse foi um momento que eu cheguei a ficar doente, precisei abrir mão da CEMIG. E aí foi bom. Deus faz as coisas tão perfeitas que, nesse momento, eu entendi que eu estava super preparada para cortar o cordão umbilical. Para tirar a muleta. Para tirar a muleta. Porque a CEMIG era uma muleta para você. Muleta. Né? E que não estava te permitindo ir mais além, porque estava ali te segurando ainda, né? Te consumindo energia, tempo, tudo, né? Principalmente o tempo. Principalmente. E então aí eu fui me dedicar 100% a clorofito. Aí hoje, né, eu compreendo essas jornadas triplas e quádruplas no quadro das mulheres, porque para a gente começar um empreendimento, um negócio, a gente precisa colocar muita energia e o tempo é muito curto. E principalmente quando está focado em ser sucesso, né? Que realmente dê certo. Exatamente. Que realmente dê os resultados que são desejados, né? E aí, nesses 23 anos de história, então, de clorofito, este ano, eu fiquei tão feliz com essa novidade. Você foi contemplada, né, com o prêmio Empresária do Ano, pela Casa do Empresário de Viçosa. E aí, Ana, como é que você está se sentindo com esse prêmio? Saber, novembro, né, que você recebe? Isso, em novembro haverá a cerimônia onde eu receberei o prêmio. Olha, eu tenho consciência de quantas empreendedoras, quantas empresárias em Viçosa se dedicaram durante todo o ano, durante todo esse tempo. Empreender é algo muito solitário. Verdade. Precisa ser muito criativa, a gente tem que se automotivar. E para a mulher, dentro de todo esse contexto que a gente conversou, é ainda mais árduo. A gente passa por muitos momentos, a gente chega a ponto de querer desistir, mas ali manter firme não é fácil. Então, eu recebo com muita honra e muita felicidade
em nome de todas empresárias de Viçosa. Então, eu humildemente recebo, mas me considerando apenas uma representante de todas elas. Que lindo. É um reconhecimento maravilhoso da nossa cidade, né, para você. É interessante que a gente esteve juntas lá na Comenda Arthur Bernardes, né, na cerimônia. E é tão bonito quando a gente vê aquele momento em que a pessoa vai receber o prêmio e a pessoa traz ali um recorte da vida dela, da trajetória, talvez até não justificando o prêmio, mas reforçando as conquistas que foram alcançadas ao longo, né, de uma trajetória, de uma jornada. E eu achei tão interessante porque quando a gente ouve as pessoas falando, a gente para pensar, e se fosse eu ali, né? O que eu traria? Quais são as minhas conquistas? O que eu tenho para ser grata da minha trajetória, da minha vida? Confesso que isso é um exercício que todo mundo precisaria fazer. Porque é uma forma a gente não tem que esperar um prêmio, não estou dizendo que é a sua questão, nem de quem foi agraciado lá no dia da comenda, mas que fique para a gente esse exercício de saber reconhecer o nosso valor, cada conquista, cada desafio que nos fez chegar onde estamos hoje, e honrar por tudo isso, né? Independente de um reconhecimento da sociedade, de uma escola, de uma faculdade, não importa. Porque existem esses reconhecimentos que são sociais, mas o maior reconhecimento vem daqui de dentro. Sem dúvida. Você se sente uma pessoa que reconhece toda a sua trajetória? Merecedora. Merecedora. Né? Muito bem. E o que vamos deixar de legado. Isso. Eu acho que esse hoje é algo que eu gostaria de plantar. Eu gostaria que a minha história servisse de inspiração para algumas mulheres, principalmente para as mulheres. Não que não tenhamos homens, né, merecedores de ouvir a história e de se inspirar nela. Mas por causa de algumas peculiaridades femininas que podem nos aproximar. Perfeito. Conta pra gente sobre esses produtos que você trouxe aqui. Você trouxe essa linha vermelha, que é a CTI. Essa linha trabalha exatamente qual que é o objetivo dela? Essa linha é uma linha muito interessante porque na Clorofito, né, a gente sempre procurando trazer aquela preocupação de manter, de fazer o nosso papel social e ambiental. As nossas embalagens exclusivas são feitas com cana-de-açúcar. Já há uma preocupação de que nós fomos a primeira empresa no Brasil a encarar isso, porque só tem um fornecedor. E é um desafio muito grande. Hoje a gente já tem várias outras empresas com embalagens com esse mesmo perfil, né? E o CTI foi uma linha criada há muitos anos. Ele é um campeão de vendas dentro do nosso portfólio, porque CTI foi um nome, um apelido que as nossas clientes colocaram num produto que nós tínhamos. Imaginei uma coisa com o tempo, nós resolvemos trocar e justificar. Então, nós colocamos clorofito, um tratamento intensivo. Mas você conseguiram achar uma explicação para a sigla, né? Isso. Elas apelidaram o produto e a gente já não conseguia denominar o produto da outra forma, da forma original. Então, em uma dessas, numa troca de embalagem, a gente resolveu assumir CTI. Legal. Porque elas falavam, olha, sabe quando o cabelo está no CTI? Então, eu uso esse produto. E restaura e fica 100% restaura, de volta. Exatamente. Que legal, eu concordo. Essa é a história dele. Excelente. E é um dos mais antigos que nós temos. Os mais antigos? É um produto bem antigo já. E esse outro dourado? Esse outro é exatamente com ouro. Ele tem pouquinho ouro, né? O ouro é para representar o brilho. É um produto que ele vem com a proposta de doar brilho e força ao cabelo. Também é um produto muito antigo, muito bem quisto, é um produto bonito, que traz também um resultado muito bacana para todo tipo de cabelo. Que legal. Aquele é para cabelos quimicamente tratados e esse para todo tipo de cabelo. O produto antigo, inclusive, é um que faz muito sucesso no mundo internacional. Que legal. A gente expõe todos os anos em Dubai. E todos os anos ele é assim, muito requisitado por esse glamour todo. Ah, com certeza. Ele chama atenção por isso, né? Atenção. E a gente gosta. Mulher, eu acho que combina com isso, né? Associa isso, a beleza, e a gente merece também, nobreza, né? Muito bem. Exatamente. E
Além de oferecer, né, cosméticos de qualidade, que a gente já sabe, eu mesma sou uma consumidora, a Clorofito tem dado oportunidade para outras pessoas realizarem o sonho de empreender. Eu até participei com vocês, né? Se não me engano, foi início desse ano, ou foi final do ano passado, alguma coisa assim, que eu acompanhei um pouquinho desse trabalho que vocês vêm fazendo. Mas conta um pouquinho aqui para nós, principalmente para quem não conhece. Como que é feito esse trabalho de vocês lá? Olha, a Clorofito, ela nasceu para atender o salão de beleza. Essa foi uma ideia inicial, assim, de produzir cosméticos que pudessem valorizar o trabalho do cabeleireiro. Porém, com o tempo, nós começamos a perceber que as pessoas reclamavam porque não tinham muito acesso ao produto. A gente não conseguia chegar no consumidor final. Com isso, e durante toda essa minha trajetória, a gente começou a perceber, eu comecei a perceber e estar mais próxima de mulheres que tinham muito potencial para empreender, que eram inteligentes, que tinham sonhos, mas assim como eu e como a maioria das mulheres, tinham muitas dificuldades por causa de tempo, por causa dessas rotinas que a gente, né, naturalmente assume. Dentro desse cenário, nós franqueamos a empresa e construímos uma franquia home-based, baseada em casa. Uma franquia mais simples, com baixo investimento, onde nós pensamos em ter uma forma bem simples de administrar, que possa ser flexível para que a nossa empreendedora possa organizar o seu próprio tempo e focar em vendas e montando equipes. Então, é uma franquia de venda direta, baseada em casa. Ela pode ser pilotada em casa. Durante a pandemia, a gente testou essa forma, né, essa modalidade de franquia, e deu muito certo. Então, a gente tem aí, hoje, uma franquia de baixo investimento, onde a mulher que sente muito medo de iniciar com alguns compromissos já né, financeiros, então ela vai ter um custo muito baixo de administrativo e de tempo também, e vai poder começar a dar os primeiros passos, e também tem ali uma forma de crescer e depois chegar até num patamar de loja ou quiosque. Mas ela dá uma oportunidade de você começar pequeno dentro do cenário, das condições de dona de casa, que normalmente legal. As mulheres assumem. Legal. E como é que uma mulher hoje, por exemplo, estiver assistindo o programa, se ela quiser fazer parte desse projeto, o que ela tem que fazer? Ela pode entrar nas nossas redes sociais, se inscrever, né, no clorofito.com.br ou, né, no Instagram, que é @clorofitum.oficial, ou ligar 3891-8480. Ótimo. Nós teremos muito prazer em apresentar toda a franquia e tê-la, né, como parte da nossa equipe de clientes. Ai, que lindo. Pois é, porque eu acredito que às vezes a pessoa está ali naquele momento querendo começar alguma coisa, querendo empreender, às vezes a pessoa não tem um caminho, não tem um direcionamento. Está precisando, às vezes, de ter ali algo para acionar isso dentro dela. E essa proposta que vocês estão trazendo é a oportunidade. Muito bem. Bem, a gente está chegando no nosso final, né, no nosso momento. Eu gostaria que você, antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse, desse um conselho mesmo, para essas mulheres que querem iniciar sua jornada, né, começar uma jornada, ou que já estão numa jornada empreendedora. Você que está aí comemorando seus 23 anos de Clorofito, né? Isso só Clorofito, quer dizer, então, 23 anos empreendendo, uma pessoa que está aí, que deve ter, nossa, que carga que você deve ter de aprendizado, né? De desafios e conquistas e superações. Bastante. São muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Que conselho você daria para essas mulheres? Bom, eu daria um conselho para a vida, não só para empreender. O que me move, o que me moveu, o que me fez sair de uma situação adversa e, né, chegar onde eu estou hoje foi não acreditar que não era possível. Eu nunca acreditei que não era possível. Essa forma de você se apegar aos preconceitos, a
acreditar nos desafios, nas dificuldades, nos impede de seguir. Então, quando a gente não sabe exatamente qual que é o nosso potencial, a gente acredita que vai dar certo. Então, não saber as limitações, não conhecer as limitações, nos faz ir muito além. Então, não acredite quando falar que não, você não pode. Desvalorize o preconceito, simplesmente faça. Não se apegue a isso, não foque nisso. Porque o impossível não existe. Eu transpus muitas, eu tenho inúmeras histórias para contar de situações que eram consideradas impossíveis. Mas eu tenho um ouvido seletivo, na hora que eu escutava, você não vai conseguir, eu não escutava, eu desligava e ia. E dava certo, uma hora dava certo. Então, o conselho é esse: não acredite quando você ouvir que você não pode. Porque vai ouvir muitas vezes. Muitas vezes. E a gente ouve dentro da nossa própria casa. Exatamente. Né? E isso que você colocou é fundamental, né? O poder que a gente coloca, o poder que a gente dá às palavras das pessoas, né? O medo, o poder que a gente acaba, em vez da gente acreditar na gente, nessa fé em si mesmo. Porque o que você fez durante toda a sua trajetória? Você teve fé em si. Em fé, uma fé de, vou ficar na CEMIG esse período agora, mas está tudo bem, porque nesse momento é uma necessidade, eu preciso também disso aqui, mas que está tudo bem, daqui a pouco eu estou saindo daqui, eu vou partir para aquilo que de verdade eu vim fazer. E tenho certeza que muito do que você aprendeu na CEMIG, você trouxe de experiência para tudo que você fez até hoje, né? CEMIG foi uma escola maravilhosa e eu sou muito grata por tudo que eu passei lá. Eu precisava passar por isso. Deus é perfeito. É verdade. Né? E aquilo ali foi um berço para eu poder conseguir. Não foi? O tempo todo. O tempo todo. Te preparou. Exatamente. E não saber das suas limitações, né? Igual eu não sabia das minhas limitações, essa palavra preconceito não existia naquele tempo. Então eu ia. E essa inocência nos faz crescer. É verdade. Muito bem. A inocência faz crescer, é verdade. A gente não pode deixar que o mundo aqui fora, as outras pessoas, a sociedade, os nossos próprios pais, muitas vezes, ditem para nós o que é melhor para nós, né? Ninguém melhor do que a gente mesmo para saber o que é melhor para nós. Ana, prazer enorme ter recebido você aqui. Tenho certeza que tudo que você trouxe vai inspirar outras mulheres, outras pessoas, não só mulheres, né? Mas todas as pessoas. Eu acredito muito, eu insisti muito em você vir aqui fazer o podcast, porque eu acredito muito no poder da nossa história, o poder que tem. A gente sabe que foram muitos os desafios, mas que, como você mesma colocou, você persistiu naquilo que você queria, você acreditou principalmente em você, não se deixou ser levada pelo que as outras pessoas falavam, né? Pelo que o que a gente, talvez até por uma ingenuidade, mas inocência, mas é algo que realmente a gente tem que trabalhar muito, nós mulheres, na nossa mente, o quanto nós mesmas é que estamos nos aprisionando, né? O quanto nós é que não estamos nos permitindo mais acreditar que podemos muito mais, né? No nosso próprio potencial. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, compartilhar isso com a gente, falar um pouco dessa história linda, já dando spoiler, né, pro dia da festa da empresária do ano, e que nós estaremos lá batendo palma de pé para você, porque para nós, eu acredito que para Viçosa, esse também é um marco, né? Eu acredito que cada mulher que sobe num palco para receber uma homenagem que vem da sociedade, muitas vezes prêmios que são definidos por homens, não é? Quem vai receber, em grande parte, para nós isso é uma conquista, é um espaço a mais que está sendo aberto para nós, né? De novas oportunidades. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. Fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. Ai, que bom. Espero que tenhamos outras oportunidades. Amém. E possamos inspirar mulheres. Muito bem, gratidão. E quero aproveitar, agradecer mais uma vez a oportunidade que a Brenda me deu de estar aqui nesse espaço maravilhoso de empoderamento, de reforçar e honrar a nossa história e também de informar e aprender ainda mais. Porque nós merecemos o melhor da vida
E o que a gente oferece aqui é mais do melhor. Quero agradecer a você que esteve comigo nesses dias, agradecer a Brenda pelo convite mais uma vez e dar os parabéns para a nossa cidade que comemora esse mês, o seu aniversário. Essa cidade que sempre me acolheu, eu que sou de Goiânia, conterrânea sua lá, mas que já mora aqui desde os 3 anos de idade, e Viçosa é uma cidade que sempre abriu muitas portas para mim. Sou muito grata a Viçosa, muito mesmo. Nunca desejei sair daqui, porque eu sempre fui muito acolhida. Sou muito grata a Viçosa. E todo ano, no dia do seu aniversário, faço uma oração, agradeço novamente e recordo, né, que eu estou aqui de propósito. Eu sempre escolhi viver em Viçosa de propósito, porque eu sempre quis morar aqui, por vários motivos. Gratidão, parabéns, Viçosa, pelo seu aniversário. Gratidão a vocês, compartilhem, curtam o vídeo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijo no coração.